Opa, bom, aqui é o Heitor. E eu, a Raíssa, a Sofia e a Maria Eduarda vamos apresentar para vocês o que é latitude e altitude e como esses fatores influenciam no clima. Vale lembrar também que tem vários fatores climáticos e a gente só está analisando dois aqui, então não vai ser possível falar com certeza o clima certo de algum local. Você sabe o que é altitude? Na geografia, a altitude é um conceito que está relacionado à distância vertical em metros de determinado ponto em relação ao nível do mar. Lembre-se que quanto maior a altitude, menor será a temperatura do local. Por outro lado, quanto menor a altitude, maior a temperatura. De tal modo, podemos concluir que a altitude e a temperatura são, nesse caso, grandezas inversamente proporcionais. Você alguma vez já parou para pensar qual a cidade mais alta do Brasil? Se não, eu vou te falar agora. Ela fica localizada no estado de São Paulo. A cidade é Campos do Jordão, com 1.628 metros de altitude. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 5 a 24 graus e raramente é inferior a 1 ou superior a 28 graus. Falando em temperatura, vamos ver como a altitude influencia o clima. Mas antes disso, a gente precisa lembrar que altitude e altura são coisas diferentes. Como a gente já viu, a altitude é a distância vertical de um ponto qualquer até o nível do mar. Já a altura é a distância vertical de um ponto qualquer até a superfície terrestre. Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre, e quanto mais próximo do nível do mar, ou seja, quanto menor a altitude, maior vai ser esse peso, maior vai ser a massa de ar. A massa de ar é composta por essas partículas de ar, e são elas que retêm o calor. É isso que vai diferenciar a temperatura de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Quanto mais baixo for, maior vai ser a concentração de partículas de ar, ou seja, elas vão conseguir reter mais calor e aumentar a temperatura dali. Quanto mais alto for, menor vai ser a concentração de partículas de ar no local. Então elas vão acabar conseguindo reter menos calor e a temperatura do lugar vai acabar sendo menor. Isso explica porque várias montanhas altas têm esses picos nevados ou congelados. Latitude nada mais é que uma coordenada geográfica usada para calcular a distância de um local em relação à linha do Equador. A latitude é medida em graus e pode ir até 90 ao norte ou sul, ou seja, acima ou abaixo da linha do Equador. A linha do Equador, por sua vez, é uma linha imaginária que divide o planeta em dois hemisférios. Por estar posicionada horizontalmente, ela é responsável por separar o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ainda falando sobre linhas imaginárias, temos os trópicos que demarcam a radiação solar e as estações do ano. Nós temos dois, sendo eles Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Círculos polares são o Círculo Ártico e o Círculo Antártico. Eles se encontram nas extremidades norte e sul do planeta. Zonas climáticas são áreas com climas distintos que ocorrem em direção a leste-oeste em torno da Terra e podem ser classificadas utilizando diferentes parâmetros climáticos. Ao longo das estações, a posição do Sol à Terra e, assim, o ângulo de incidência da luz do Sol também mudam. O globo terrestre está classificado em 5 zonas térmicas. As principais são zona tropical ou intertropical, zonas temperadas e zonas polares. E como é que tudo isso está relacionado com o clima, você me pergunta? Para entender isso, é preciso a compreensão de como se manifesta a incidência dos raios solares sobre as diferentes áreas da superfície terrestre, como a inclinação do eixo de rotação do nosso planeta. Por exemplo, o solstício de verão no hemisfério norte, quando os dias são maiores do que as noites. A gente percebe que mesmo nessa época, quando a zona de iluminação dos raios solares sobre a Terra é desigual, as áreas de baixa latitude, que ficam próximas da linha do Equador, recebem uma iluminação mais intensa, que incidem verticalmente. Já nas regiões de altitude elevada,
que ficam mais próximas das zonas polares, os raios solares incidem obliquamente, ou seja, elas incidem de modo indireto, com maior intensidade no verão e menos intensidade no inverno. Para a gente queimar um papel com uma lupa, a gente precisa concentrar bem a luz solar. Isso vai fazer com que a temperatura no ponto que a gente escolheu do papel aumente e assim ele acabe queimando. A mesma coisa acontece com a Terra. Quanto mais perto do Equador, a luz vai estar mais concentrada e a temperatura vai estar maior. Quanto mais longe do Equador, a temperatura vai acabar sendo menor por conta dos raios que não vão estar tão concentrados assim. Bom, no geral é isso, eu espero que vocês tenham entendido e... deu muito trabalho para editar, mas deu certo. Falou!